Olá, saudações a todos e todas que nos assistem. É um grande prazer poder participar desse programa, o programa TJC, Trabalho, Justiça e Cidadania, levando noções básicas de direito e cidadania para jovens, adultos e crianças. Meu nome é Leidiane de Paula Santos Della Roca, sou juíza do trabalho há 8 anos, diretora de Direitos Humanos e Cidadania da AMATRA 15, a Associação dos Juízes Trabalhistas do TRT da 15ª Região. E é justamente a pasta que cuida do programa TJC, que desenvolve o programa TJC. Por isso é um motivo de muita felicidade, muita gratidão poder participar, poder contribuir um pouquinho para a formação de vocês. E o tema escolhido para o dia de hoje é Organização do Poder Judiciário. Você sabe o que é o Poder Judiciário? Como ele funciona, como ele se estrutura, para que ele serve? É um tema extremamente importante, já que nosso próprio programa, o programa TJC, é desenvolvido no âmbito de uma associação de juízes que integram o Poder Judiciário. Então, vem comigo e vamos tratar um pouquinho sobre esse assunto. Continuando então agora com os nossos slides para facilitar um pouco a visualização de vocês e também o entendimento. Recapitulando, meu nome é Leidiane de Paula Santos Della Roca, sou juíza do trabalho e diretora de Direitos Humanos e Cidadania da AMATRA 15, Associação dos Magistrados Trabalhistas do TRT da 15ª Região. E hoje vamos tratar sobre a organização do Poder Judiciário. Aliás, estamos envolvidos num programa que trata e que envolve noções de direito e cidadania e que boa parte dos seus voluntários são juízes, logo integram o Poder Judiciário. Nada melhor que conhecer um pouquinho desse poder, não é verdade? E como se organiza o nosso Estado, a República Federativa do Brasil? Ela se estrutura em três poderes harmônicos e independentes entre si. Ou seja, cada poder tem a sua função típica e nenhum interfere na autonomia do outro. Todos funcionam de uma forma harmônica, independente entre si. Temos o poder legislativo, o poder executivo e, finalmente, o poder judiciário. Cada um, como eu disse, tem a sua função típica. O Poder Legislativo ele tem a função de elaborar as leis. É o nosso Congresso Nacional ou, no âmbito municipal, a Câmara de Vereadores. São os nossos legisladores que elaboram as regras de conduta que vão reger as relações entre os indivíduos. O Poder Executivo, por sua vez, administra o Estado. Ele cuida dessa gestão da máquina administrativa. E, por fim, temos o Judiciário, o Poder Judiciário, que é o responsável por fazer valer o direito, por aplicar as leis ao caso concreto. Ele tem por função precípua a aplicação das leis. A aplicação das leis, a aplicação do direito. Mas o que é direito? Direito é o conjunto de normas que regem o nosso ordenamento jurídico. E essas normas elas estão em vários documentos. Como vocês podem ver nessa pirâmide, temos a Constituição, que vocês já devem ter ouvido falar, temos emendas constitucionais, temos leis complementares, leis ordinárias, decretos, enfim, vários atos normativos que disciplinam a vida das pessoas, trazendo normas de conduta, regras, direitos, deveres, sanções. E dentro desse ordenamento que nós chamamos, que é esse conjunto de leis, nós temos ordens ali de hierarquia, sendo que a Constituição ela está no topo, ela é a mais importante. E falando na Constituição, o que é Constituição Federal? Constituição Federal é a lei mais importante do nosso país. Nenhuma outra lei poderá contrariar as normas da Constituição Federal. Ela garante direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade e muitos outros direitos, sendo que muitos deles são considerados direitos fundamentais, são aqueles essenciais para uma vida digna do ser humano. E o que é o Poder Judiciário? Já vimos que o Estado é separado em três poderes, não é verdade? Três poderes independentes e harmônicos entre si: Executivo, Legislativo e Judiciário. Mas o que é esse poder? Já vimos que ele se incumbe de aplicar as leis, aplicar aquelas leis que são feitas pelo Poder Legislativo. Ele é um desses três poderes e ele aprecia os conflitos na realidade, que nós falamos dos casos concretos. Ao Poder Judiciário, como está aí na figura, compete interpretar as leis e aplicar o direito de acordo com os casos que são apresentados, por meio dos processos que começam por iniciativa dos interessados. O Poder Judiciário ele é representado pela deusa Têmis, que é a deusa da justiça,
que é justamente essa figura, né, essa estátua que temos aí na frente do Supremo Tribunal Federal, lá em Brasília. Ela é vendada justamente porque ela não faz distinção entre as pessoas. É a justiça, tratando todos de forma igual. A Constituição, ela garante a todos o direito de pedir ao Poder Judiciário que resolva o seu problema. Da mesma forma que os outros poderes do Estado, o Judiciário também é independente e tem integrantes imparciais que têm a função de julgar. Logo, o Poder Judiciário ele tem essa função de julgar através dos juízes. Mas quem são os juízes? O Poder Judiciário, como eu disse, que tem essa função de julgar, de resolver os conflitos que aparecem na vida. Afinal, nós vivemos em sociedade, os conflitos inevitavelmente surgem porque temos interesses distintos, necessidades distintas. Esse poder ele é composto por juízes e desembargadores e também os nossos ministros. No fim das contas, todos são juízes. O que muda é a hierarquia em razão do órgão, do nível que eles estão. Então, de acordo com a instância, cada um tem a sua nomenclatura, mas todos são chamados de juízes ou também de magistrados. Então, se você vê por aí magistrados, não se estranhe, porque magistrado é o mesmo que juiz. E para ser juiz, o que é necessário? Primeiramente, ser bacharel em Direito, fazer faculdade, ter graduação em Direito, que é uma graduação com 5 anos de duração. Depois disso, eu já posso prestar o concurso? Não, eu preciso antes ter 3 anos de experiência jurídica, experiência profissional na área jurídica depois de formado. E além disso, eu tenho que ser aprovado em concurso público. O nosso Brasil, nosso país, a nossa Constituição exige que os juízes sejam aprovados mediante concurso público, com exceção dos ministros do STF que são indicados pelo presidente da República. E lá, os juízes não precisam ser juízes de carreira, eles se tornam juízes após essa indicação. Mas os demais, que são a grande maioria, necessitam ser aprovados em um concurso bastante rigoroso e difícil. Esse concurso é formado de várias etapas, uma etapa de múltipla escolha, que são aquelas questões objetivas, uma etapa discursiva com questões abertas, uma etapa para elaborar uma sentença, uma etapa de provas e títulos para verificar as qualificações, se tem mestrado, doutorado, especialização, que é uma etapa classificatória, e também uma etapa oral, que é onde vão ser feitas perguntas oralmente aos juízes. Depois de aprovado, o juiz passa a ter algumas garantias que são essenciais para o desenvolvimento da sua função, justamente porque um juiz ele precisa ser imparcial, ele não pode temer a qualquer momento qualquer represária, qualquer coisa que possa lhe macular a sua atuação. E a Constituição ela prevê basicamente 3 garantias aos nossos juízes, que seria a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídios. O que é isso? A vitaliciedade ela é adquirida após 2 anos de exercício e ela quer dizer que o juiz só pode ser exonerado do seu cargo por uma decisão transitada em julgado, uma decisão judicial da qual não caiba mais recurso. Além disso, o juiz ele não pode ser movido de lugar, o juiz ele necessita de estabilidade, logo ele não vai ser movido contra a sua vontade, a não ser que haja necessário interesse público. E por fim, o juiz ele tem como garantia a irredutibilidade dos seus vencimentos, do seu salário, que é chamado de subsídio. Aí temos uma figura da estrutura do Poder Judiciário. Temos vários órgãos nesse poder que aplica as leis, com várias instâncias, e vocês já devem ter ouvido falar nelas. Temos o STF, que é o nosso órgão de cúpula do Poder Judiciário. Lá são submetidas as questões constitucionais. Nós temos lá os ministros, que são nada mais nada menos que juízes que recebem essa denominação. Todos os recursos de índole constitucional, questões de matéria constitucional, são julgadas pelo STF, que é o grande guardião da nossa Constituição Federal, que é aquele documento, aquele livro que nós falamos no início, que traz várias garantias para os cidadãos. Temos logo abaixo os órgãos, os juízes de direito, que se submetem aí ao TJ, no caso de recurso, né, as causas julgadas pelos juízes de direito são apreciadas em segunda instância pelo TJ, e depois algumas matérias podem ainda ser apreciadas pelo STJ. Aqui, só para resumir um pouquinho desse quadro, para não ficar chato e nem muito complexo, nós temos aí basicamente a justiça comum e a justiça especializada.
O que vai determinar para onde vai cada causa, cada processo, é a natureza do litígio, ou seja, o que está sendo discutido. Se for algo de natureza militar, nós temos a justiça militar, que é uma justiça especializada. Se for algo relacionado ao direito eleitoral, nós temos a justiça eleitoral, cujo órgão aqui maior é o TSE. Se for algo relativo às relações de trabalho, que é objeto aí de estudo por vocês, também temos um vídeo de um colega especialmente aí sobre essa questão, será aqui na Justiça do Trabalho. E se não for nada especial, ou seja, nada de índole militar, eleitoral ou trabalhista, temos a Justiça Comum. Todas essas competências, né, ou seja, o que cada órgão vai apreciar, está definido na lei, na Constituição. Então não temos o que chamamos de tribunal de exceção, ou seja, os tribunais e suas competências estão previamente definidos. Eles não são criados após o conflito, não, eles já existem, nós já sabemos de antemão qual será o órgão julgador de cada caso. E temos as instâncias, né? No nosso país nós falamos que temos o duplo grau de jurisdição. O juiz ele não erra por último, ele sempre tem a possibilidade de revisão da sua decisão por uma instância superior, caso haja inconformismo da parte pelo resultado da decisão. Então temos aí basicamente a primeira instância, que são os juízes lá do primeiro grau. Se houver recurso, esse recurso ele vai para a segunda instância. E em determinadas matérias ainda pode ter uma terceira instância, mas essas matérias elas são mais restritas, elas dizem respeito ao descumprimento da Constituição ou da lei federal. E o STF, que está tão em voga e se fala tanto, o que ele faz? Primeiramente, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, ele tem sede em Brasília, na capital federal. E ele é um órgão máximo do Poder Judiciário, o nosso guardião da Constituição, e a ele cabe zelar pelo cumprimento das normas da Constituição, que é a nossa lei maior, que está lá no topo da pirâmide. Os juízes do STF, como eu disse, são chamados de ministros, e lá nós temos 11 ministros, todos brasileiros natos, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, ou seja, uma reputação íntegra, sem máculas. São pessoas com profundo conhecimento em direito e de conduta íntegra, que não se corrompem e são nomeados pelo presidente da República após a aprovação da escolha pelo Senado Federal. No final, a escolha é do presidente da República a partir desses requisitos que estão previstos na nossa Constituição Federal. E uma das atribuições do STF é julgar as questões, as ações que questionam se uma lei ou uma norma federal ou estadual está de acordo com a Constituição, que é o nosso controle de constitucionalidade. Todas as leis, todas as normas devem obediência àquele ápice, àquela ponta da pirâmide que é a Constituição. Além disso, também há competência originária, que nós falamos do STF, para julgar alguns crimes, também envolvendo o presidente da República, por exemplo. E também outras atribuições que estão na nossa Constituição, nos artigos 102 e 103A. E na sequência temos a imagem dos ministros do STF, da composição daquela corte. Temos 11 ministros, para aqueles que ainda não conhecem, aí estão as imagens, mas acredito que a maioria de vocês já deve ter visto nas mídias, no jornal, nas revistas, né? Temos o ministro Celso de Mello, que se aposentou recentemente, ele era considerado decano. Sempre que vocês ouvirem essa terminologia, decano quer dizer o juiz mais velho, mais antigo daquela corte. E era justamente o ministro Celso de Mello. Temos o ministro Marco Aurélio, o ministro Ricardo Lewandowski, ministra Rosa Weber, ministro Luiz Fux, ministra Carmen Lúcia, ministro Gilmar Mendes, ministro Edson Fachin, ministro Roberto Barroso, Dias Toffoli e finalmente Alexandre de Moraes. O ministro Celso de Mello se aposentou recentemente, ainda não há definição da pessoa que assumirá a cadeira, do novo ministro que será indicado, ainda está em processamento essa questão. Enquanto gravamos o vídeo ainda não temos o nome definitivo. Vocês podem verificar também que nessa mesma imagem tem a data da possível aposentadoria de cada um deles. Mas por quê? Já tem data de aposentadoria? Sim, os juízes em geral têm data limite para se aposentar.
Os juízes não podem permanecer no cargo depois dos 75 anos. Essa idade, inclusive, foi aumentada pela chamada PEC da Bengala. Antigamente eram 70, agora são 75 anos, que é a idade máxima para que uma pessoa fique na magistratura. E os ministros do STF, juízes como são, também se sujeitam a essa limitação. Então, essa figura é bastante interessante, que temos aí uma data prevista, né, a data limite da aposentadoria dos ministros. Bem, finalizamos aí as nossas noções básicas a respeito do Poder Judiciário. Espero que tenha sido clara, que tenha ajudado na compreensão. Me coloco à disposição de todos em caso de perguntas. E essa figura nada mais é do que um resumo do escopo, da finalidade do programa TJC, que é uma união de força de voluntários que se propõe a debater temas de direito e cidadania, levando conhecimento. Ninguém é melhor do que todos juntos. Nós, voluntários, vocês, professores, alunos, enfim, todos aqueles que estão envolvidos no programa e que certamente serão sementes na sociedade, na família, porque o conhecimento ele empodera, ele dá poder, ele dá liberdade. E o tema de hoje foi justamente trazer um pouquinho aí da noção do Poder Judiciário para que vocês possam compreender melhor a estrutura desse poder tão importante na nossa democracia, no nosso Estado. Muito obrigada e nos vemos em breve.